Vai! Agora vai! Eu sou a Palmeira. Eu sou o Diogo Queiroz. Casado, gente. Doidinho. Beijinho. E hoje o tema é muito interessante. É sobre pensamento. Se o pensamento é uma realidade ou não. Vamos saber um pouco mais como funciona? Tá comigo? Prometo que não vou interromper o tempo. É rápido, né? Daqui a pouco eu vou levantar o dedo. Gente, vamos lá para mais um exemplo? Todo mundo pensa. Todo mundo tem um sim, todo mundo tem um não. Agora, se eu falar para você, ó, não pense num gato. Você pensou, correto? Então o seu cérebro, ele não entende o não. Ele não sabe o que é não. Você sabiam disso? Vou falar de novo. Não pense em um leão. Maior, né? Pensou no leão. Agora, vamos lá, mais um exemplo. Não pense em pagar suas dívidas. Eu acho que essa você esqueceu. Não é isso, amor? E esse não pode, ele é real mesmo. Ele é real. Tanto tem vários psicólogos, médicos que falam sobre quando a criança está na fase de não pode. Você tem que falar pode não. Se você falar não pode, ela entende a última palavra. Porque o nosso cérebro é assim. Então você falou, não pense em um leão. A última palavra foi o leão. Então o não você descartou. Então quando fala assim, não mexe, o menino vai e mexe. Fala, gente, você falou pra não mexer, mas ele mexe. Mas é questão de raciocínio lógico mesmo. É verdade. E olha pra você ver, Deus é tão maravilhoso que ele só deu dois caminhos para a nossa mentalidade. Todo mundo sabe que mentalidade é um agrupamento, é um conjunto de pensamentos. Então, ele nos deu apenas dois caminhos, duas vias, que é o caminho do sim e o caminho do não. Você não consegue um meio termo ali. Você não consegue ficar em cima do muro. Agora eu pergunto para você, os seus pensamentos têm feito você ficar em cima do muro? E aí, amor? E você? Os pensamentos têm deixado você morna? Têm deixado você em cima do muro? Muitas vezes. Hoje não mais. Quem nunca passou por isso? Nós temos algumas empresas que o próprio Deus nos confiou. E quantas vezes ficamos em cima do muro por uma decisão, por uma afirmação? Quantas vezes? E o pensamento, ele está total e tem tudo a ver com essas decisões, com esses direcionamentos que você tem que tomar. Se é pelo sim ou pelo não. Então, eu quero contar uma historinha para você. Eu quero deixar aqui um exemplo muito notório. Acredito que você, né, amor? Você já deve ter presenciado várias vezes. Por causa dos meus pensamentos contrários. Aí, existe isso? Pensamentos contrários? Existe. Porque se você não tem um caminho para o sucesso, você tem um caminho inverso. E quem não vive isso todos os dias? Verdade. Os nossos pensamentos, eles têm que estar totalmente para o caminho do sim, que é o caminho do sucesso. Não existe o plano B. Muitas pessoas falam assim, eu tenho um plano A aqui, mas se eu dou um jeitinho, eu tenho uma válvula de escape, eu tenho um plano B. Cara, não existe plano B. Existe somente o plano A, que é o caminho do sucesso, que é o caminho que vai deixar você mais longe. Mas esse caminho, para você conseguir traçar ele, conseguir caminhar sobre ele, você precisa entender o seu pensamento. Você precisa entender as suas decisões. Porque todo pensamento, para ele ser real, ele vai depender da sua decisão. Então, olha só, existe um estudo científico que fala que o cérebro não entende o não. Existe esse estudo também que fala que se eu pensar em algo, isso vai se tornar realidade, porque é real. Porque o seu cérebro não consegue entender o que é o real do fictício, do pensamento. Exemplo. Amor, empresta o cartão. Aí, isso é real, gente. Empresta o cartão. Acho que agora não. Tá no Não, carro. eu não tenho. É só assim. É sozinho. Viu aí, gente? Então, o nosso cérebro não entende. Ele não entende se você está pensando ou se você está realizando. Então, essas duas vias, elas são muito importantes. Ou ela te leva para o sucesso, ou ela te leva para o retrocesso. Ela te leva você para trás. Então, saiba decidir
e saiba pensar coisas positivas para sua vida. Depois, mais para frente, nós vamos falar muito sobre crenças, vamos falar sobre muita inteligência emocional, mas por agora nós estamos apenas começando. Mas esses dois caminhos você não pode deixar de parar e pensar, olha, esse caminho é o caminho do sucesso, esse caminho aqui é o caminho do retrocesso. Então, O retrocesso é o caminho do siri. Exatamente, andar de lado, não é isso? E quem anda de lado, anda para trás, nunca vai andar para frente. É isso, amor? Caranguejo, né? Então vai faz a mesma coisa, né? Sei lá, a gente tem que... Eu sei que nenhum deles anda pra frente. Verdade. Mas então, se o seu cérebro ele não entende o que é um pensamento e o que é algo que já está acontecendo natural, uma realidade, o que você está fazendo agora? O que você está parado com seus pensamentos positivos? Porque eles estão parados porque você está com essa bola de neve aí, essa obesidade de pensamentos dentro da sua cabeça. Você tem que colocar elas para malhar. Você tem que colocar o seu cérebro para malhar. E malhar para um caminho de via única, que é o caminho do sucesso. E veja bem. Mas será que todo pensamento é real? É real. Todo pensamento é real. Vamos dar um exemplo? Bora Eu vou te lá. falar por mim. Vamos lá. Olha para você ver. Eu sempre sonhei em ter um carro legal. Sempre sonhei. Mas se eu não trabalhar, se eu não ir atrás, se eu não bater naquela tecla todo dia que eu quero ter esse carro, eu vou ter, gente? Não, é uma decisão minha. O seu pensamento só não vai tornar real se você não deixar ele prosseguir. Se você não entrar na ação. Então, vamos lá. Eu acredito que muitas pessoas têm o seu mural dos sonhos, né? Sim. Todo mundo sonha ir para Paris, todo mundo sonha em casar. Quem não tem, volta a sonhar. Exatamente. Volta a sonhar. Agora vai. Agora vai. Todo mundo sonha em ter um carro legal, todo mundo sonha ter uma vida de paz, uma vida épica, uma vida plena. Todo mundo tem esse pensamento. Mas eu estou fazendo por onde esse pensamento ser real? A história que eu quero te contar é essa. Eu sempre sonhei em ter um carro legal. Gente, é aquele negócio, eu acho que é mal do homem, né? A mulher quer ter a casa bacana, a casa toda arrumada. Nós podemos estar com a casa caindo em pedaços, mas nós temos que ter o nosso carrão lá na garagem. Se eu estiver falando com homens, dá um acenozinho pra gente. Então, meu sonho sempre foi ter um carro legal. Foi ter uma Mercedes, ter uma BMW, ter um Porsche, ter uma Ferrari. Sempre foi ter. Mas o que eu... Será que eu realizei? Será que eu tenho esse carro que eu estou falando com vocês? E aí? Eu estou falando através de uma câmera. Mas será que na minha vida real eu já tenho esse carro? Eu tenho, sabe por quê? Porque eu quis realizar. Eu quis traçar o caminho do sucesso. Então, para o seu pensamento tornar realidade, para ele realmente ser real, assim como os estudos dizem, vai depender de você. Vai depender das suas decisões. É somente as suas decisões que vai alavancar em lugares altos. Vai te deixar em lugares altos, onde você vai conseguir ver as coisas por cima. E quando você vê as coisas por cima, você tem mais facilidade nas suas decisões. Agora, quando você está aqui embaixo, você tem que chegar lá e dizer, nossa, como é que é lá em cima? Você só consegue enxergar uma montanha através da montanha quando você sobe ela. Então, nossos sonhos, nossos pensamentos não são diferentes. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos deu um presente tão magnífico que é a nossa mente. Você consegue realizar tudo. Quando o próprio Deus fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover uma montanha. O que Ele está dizendo com isso? O que Ele quis expressar com isso? É que você pode sonhar muito além dos seus sonhos. Você pode ir muito além daquilo que você sonhou. Então, aquele sonho que você sonhou, ele é só uma decisão para você chegar até ele. Agora, para você transbordar depois dele, cara, chega nele primeiro, que vai dar certo. Porque esse grãozinho de mostarda, ele está aqui dentro da sua cachola. É somente ele que consegue mover todas as montanhas da sua vida.
É somente esse grãozinho de mostarda, que é a fé, é o seu pensamento positivo, consegue fazer você subir essa montanha e olhar o que está além dela. Talvez o seu sonho é somente subir a montanha. Cada um tem seu sonho. Mas o meu é olhar o que está além daquela montanha. Então, vamos embora, vamos colocar em prática. É somente dessa forma que você vai conseguir transbordar a sua vida em prosperidade, em saúde, em sucesso, em uma vida familiar, uma construção maravilhosa, uma construção épica. É somente dessa forma, através dos seus pensamentos, tornando ele em realidade. E aí? E aí? Falou bonito, não falou? Fala, com certeza. É bonito. Bom, gente, pensamento é real. Tanto pro lado positivo, como pro lado negativo. É que a gente aprendeu agora, nesses poucos minutos do vídeo. Ele é tão real, eu vou dar um exemplo na forma negativa agora, tá? Cola comigo, segura o i. Olha só, excesso de pensamento do que você viveu no passado pode te gerar uma depressão, ok? Você sofre pelo excesso de pensamento do que você viveu no passado, correto? São traumas. São traumas. Se você pensar demais em algo que tá para resolver ou tá para acontecer, você tem um excesso de pensamento do futuro, que você vai ter uma crise de ansiedade. Às vezes nem chega a ser uma crise. Às vezes você está sofrendo por uma antecipação. Você está ocupando, vamos dar um exemplo. A nossa vida era feita de ocupações, né? Cada momento você tem que resolver alguma coisa durante o dia. Quando você preocupa, você está uma ansiedade. Eu estou preocupando a próxima vaga que é dos meus leões que a gente tem que matar do dia. Ou, na verdade, você tem que ser o leão. Você não tem que matar leão, você tem que ser leão. É isso mesmo, você está ocupando lugares que você não deveria estar. Que não deveria. Então, excesso de pensamento de forma negativa, ele gera doenças também na vida da gente e nosso corpo reflete isso. É tão real, vocês vão rir agora, mas o exemplo é... Não me xinga. É um exemplo que aconteceu. Eu tô rindo, mas na época a gente ficou muito triste. Mas deu dó, tadinha. Olha só, olha como é que o pensamento ele é tão real. A minha madrinha, ela tem uma cachorrinha. E aí, ela entrou no cio e ela é pequenininha. E entrou um cachorrão lá dentro. E o cachorrão subiu em cima dela, só que ele não deu conta, porque ela é pequenininha. Tá? Até aí vocês já entendeu. E aí o cachorro foi embora, mandou o cachorro embora. Enfim. E aí deu um mês e a barriga dela começou a crescer. Deu 2 meses, a barriga dela também já estava bem grande. E nada de nenhum filhotinho crescer. A cachorra saía até leite. Os mamazinhos dela estavam cheios de leite já. E aí nada, deu 2 meses e meio e a gente, olha, tá quase na hora, deve nascer a qualquer momento. E custando andar. Quando foi levar ao veterinário, olha, vamos ver o que tá acontecendo, às vezes, né, o parto travou e tal. Chegou lá, fez uma ultrassom na cachorra. Quando a veterinária fez a ultrassom, falou assim, olha, é o seguinte, é um caso, não é comum de acontecer, mas acontece, principalmente no mundo animal também, né, acontece muito isso nos seres humanos, né, nas mulheres sofrem por isso, mas o animal não é tão recente assim, não é tão frequente assim. Então a cachorra teve uma gravidez psicológica. Uau! Ela pensou, ela viu que o cachorro montou em cima e no mundo animal, sei lá o que eles pensam. Achou que estava grávida, achou que ia ter bebezinho, tadinha. E ela sofreu muito, porque ela começou a pegar os ossinhos dela e tratar os ossinhos como se fosse um bebê. Né? Isso eu tô falando de uma forma de animal, que muitas pessoas falam que animal não tem raciocínio lógico. Eu não sei o de vocês, mas eu tenho em casa e a minha tem. Do que eu falar com ela, entende tudo. Se eu estiver xingando, se eu estiver feliz, se eu estiver busca bolinha, busca não sei o que, ela entende tudo. Eu falo, olha, casinha, entende tudo. Então, olha pra você ver, no mundo animal acontece isso. Ela pensou que estava e tornou real. E quantas mulheres que têm o respeito que já sofreram com isso também? Eu também já conheci várias, tive acesso a várias. Então, assim,
é uma dor muito grande, porque o pensamento ele se torna realidade, desde que você permita também. Igual o João falou, eu pensei que eu vou ter um carro, mas se eu não trabalhar e eu não permitir correr atrás, traçar esse plano e partir para cima dele, eu vou perder, porque eu não fiz acontecer. Né? Então, o nosso sucesso, 99% depende da gente. É verdade. Então, a gente vê muitas pessoas falar, se Deus permitir, Deus vai abençoar, né? Deus, se Deus quiser, vai dar. Olha, Deus sempre quis o melhor para você. Deus sempre quis. Está tudo liberado. Vai estar tudo liberado, você já é abençoado. Tudo foi liberado. Né? Deus sempre quis. Mas será que você quis? Você está acreditando no seu potencial? Você tem que desbloquear ele ainda? Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Pensar, aprender e viver agir. o sucesso. Olha só, hoje nós vamos deixar aqui para vocês essa indicação. Esse livro ele é espetacular, gente. Olha só. Tá vendo? Pense, aprenda e tenha sucesso. Eu vou deixar aqui o nome certinho do autor, quem escreveu, para que você também tenha esse conhecimento mais amplo sobre pensamento, aprendizado. É verdade. E tenha sucesso. É isso aí. E se você consegue pensar direito, aprender direito, não tem erro, gente. É sucesso. E é só dessa forma que você consegue desbloquear o seu melhor potencial. E esse exemplo que a Paloma deu é verdade. O cachorro ficou grávida, gente. Doideira. Nunca tinha isso na minha vida. Mas depois, eu fui até pesquisar, né, amor? Tivemos que tirar todos os ursinhos que ela tinha, porque estava só piorando a situação. Em vez de ajudar, estava só piorando. É verdade. E a gente achava que estava bonitinho ela ficar cuidando de ursinho, levar para um lado, para o outro, mas isso estava só piorando. Então, coloca um radar na sua mente a partir de hoje. Que o radar ele sinaliza, olha, pensamento negativo, cuidado, vamos para perseverança, para que dê resultado. É isso aí. Gente, se vocês têm medo, se você pensa que está com medo, isso já é o começo de tudo. Você precisa pensar em sucesso, em pensar em coisas boas. Ah, meu pensamento contrário. Realmente, pensamento contrário. Aquele pensamento meu do retrocesso, né? Ele só vai te levar você para um fundo que você depois não vai conseguir sair de lá. Então, comece a pensar para a via do sim, a via do sucesso. Coisas boas. Ah, começou a vir pensamentos contrários? Gente, vou ali, vou sair, vou fazer uma caminhada, vou tomar um sorvete, vou no cinema, vou assistir um filme, Verdade. vou estudar, vou ler um livro. Gente, somente dessa forma. É com ativações, com ações que você consegue sair desses pensamentos contrários. Porque quando você entra nele, para sair, é um perigo, porque você entra numa escuridão. E essa escuridão, para até você achar a porta de saída, gente, não vamos pensar nisso. Não gosto de pensar por este lado. Eu gosto de pensar por caminho do sim. Porque o caminho do não e o caminho do meio termo, ele não existe para mim. Ele não existe para você, não. Não. Ele não existe. Nós temos que pensar coisas boas. Muitas pessoas falam de céu e inferno. Por que eu vou ficar falando de inferno? Se eu quero viver no céu. Gente, é coisas lógicas. Temos que viver o melhor. E o melhor está no sim, está no caminho que o próprio Deus preparou para você. Então, aonde hoje é isso? Amor? Isso aí. Agora vai. Agora vai. Beijo no coração. Até mais. Abraço.